aqui representando o escritório Terra e Tuma, sou a Fernanda, e o nosso escritório possui 4 arquitetos associados. O Danilo Terra, eu, Pedro Tuma e a Juliana. E a gente foi convidado para participar dessa mesa para falar de um projeto desenvolvido pelo nosso escritório, que foi bastante premiado, como o Alessandro comentou. Então, essa casa é o seguinte, não sei se vocês já viram essa imagem, tá? Em 2011, a gente foi procurado pelo filho da dona Dalva, que é uma empregada doméstica, para verificar as condições da casa em que ela vivia. A ideia do filho dela era vender a casa e comprar um apartamento ou reformar essa casa existente. Como ela já tinha os seus 74 anos, mais ou menos, e vivia nesse local há muitos anos, próximo dos amigos e parentes, etc., a gente entendia que a mudança de local, ela sair dessa casa e ir para um outro bairro, um pouco mais distante, e comprando um apartamento pequeno, que talvez não tivesse elevador, sabe, esses prédios menores, assim. Imagina, uma senhora que já tinha 74 anos morando num prédio que tinha que acessar por escada. Então a gente entendia que o mais inteligente seria manter ela naquele lugar. Mas, observando as condições da residência que ela vivia, a gente entendia que a reforma da casa não era viável. A casa possuía muitos problemas de salubridade, dá para ver nas fotos que tem mofo, infiltrações, problemas de conforto, como, por exemplo, a iluminação da sala dá para um corredor coberto que não entrava luz, né? E principalmente de segurança estrutural, o que era bem sério. Então, a reforma dessa casa era economicamente inviável. A gente propôs nesse caso, então, a demolição total da casa existente, que ela tinha muito carinho, porque ela foi construindo aos poucos e adquirindo, né? Ela era proprietária desse lote, desse terreno, mas depois do choque, eles entenderam as condições. Então, a gente propôs a construção de uma casa nova nesse mesmo local, que já era bem familiar para a cliente. Então, cabia a nós, arquitetos, e uma rede de colaboradores. Quando eu falo isso, é porque a gente não trabalha sozinho, né? Tem os engenheiros, orçamentistas, tem o pessoal que executa a obra e outros projetistas envolvidos. Cabia a todos nós fazer com que essa ideia desse certo até o fim. Quando eu falo até o fim, é porque a gente não fala só da etapa de projeto, a ideia de concepção, mas até a obra final. Tudo isso deve se adequar aos recursos financeiros dessa família. Então, a gente elabora uma proposta no início de 2012, mais ou menos, mas o projeto deu uma desandada, porque o filho dela, que era a nossa principal, a pessoa que a gente conversava diretamente, ele foi morar em Curitiba e o processo ficou parado na prefeitura um tempo, e daí deu uma morrida, vamos dizer assim. No início de 2015, aconteceu uma coisa que modificou muito a situação. A dona Dalva chegou em casa depois do trabalho e daí ela estava no banheiro, assim, antes de deitar, e um pedaço de estuque, são essas placas de gesso, acho que aqui é estuque, caiu em cima da cama dela. Se ela tivesse deitada, ia ter machucado, porque não é gesso, não é pequeno, sabe, é pesado. E imediatamente ela falou com o filho dela, que estava em Curitiba, mas ele falou com a gente retomou esse processo. Então, essa casa dava nítidos sinais de afecção e começou a ruir. A dona Dalva foi imediatamente morar de aluguel na casa de uma pessoa próxima e o nosso escritório retoma o processo imediatamente. Essa aqui é a casa que ela tinha e essa aqui é a casa projetada, né, construída. A casa nova precisava ser construída o mais rápido possível, porque ela pagava um aluguel nesse lugar que ela morava. Então, ela tinha R$150 mil. Esses R$150 mil, a gente tem que entender que devia conseguir suprir todas as necessidades, desde o aluguel até ela conseguir se mudar de volta para casa. Então, a gente, usando a nossa experiência recente com o uso desse sistema estrutural, de blocos estruturais e a laje pré-moldada, a gente conseguia viabilizar uma obra de baixo custo. A gente projetava com desenho e com planilha, para conseguir fechar essa conta sem deixar escapar, né? Tendo bastante controle e agilidade nesse processo. Então, após a etapa de demolição,
que foi uma etapa bastante delicada, tecnicamente, porque a casa da esquerda, essa casa que está um pouco mais alta, o piso dela está mais ou menos no meio da casa da dona Dalva. E ele não tem uma fundação. Não sei se alguém sabe o que é baldrame, mas é como se fosse só uma viga, assim, é como se fosse só uma tira de concreto, vamos dizer, não tem uma coisa que segure a casa. Então, enquanto a gente demolia a casa da dona Dalva, tinha que ser construído um arrimo, uma coisa que segurasse a casa vizinha ao mesmo tempo. Então, depois dessa etapa delicada, a casa foi construída em 4 meses. Então, a gente assume essa grande responsabilidade, sem espaço para equívoco, nesse caso, porque a gente tinha só os R$150 mil, que foi economizado durante muitos anos. Não era um cliente comum que ele fala assim, olha, para essa casa eu quero construir, sei lá, ou 2 suítes e uma sala, etc. E depois você sabe que, na verdade, a pessoa tem uma renda, aquele dinheiro estava destinado à casa, mas não é que ele não tinha mais nenhum recurso guardado, entendeu? Nesse caso, a gente estava precisando construir um lugar digno, seguro e salubre para essa pessoa morar, e esse foi o resultado. O que a gente está tentando fazer em arquitetura é transformar um problema ou uma situação difícil em oportunidade de um lugar melhor. E assim que a dona Dalva se mudou, depois de terminar de construir, da gente ter conseguido terminar a obra com o dinheiro que ela tinha, o que é difícil realmente, porque era um dinheiro para São Paulo, um dinheiro restrito, vamos dizer assim, ela não gostou. Ela não gostou do lugar. Simplesmente assim. Ela achou cinza, sem acabamento nenhum, tipo, tá, mas e agora quando vocês vão terminar a minha casa? Tipo, o que está acontecendo? A gente sempre teve um diálogo muito franco com o filho dela, mas ela não era uma pessoa que a gente conseguia acessar. Por mais que a gente apresentasse imagens, maquete eletrônica, maquete física, ela não estava entendendo exatamente onde que ela ia morar, o tamanho das coisas. Então, realmente, acho que foi uma decepção. Mas a nossa intenção era dar prioridade para as propriedades perenes, que a gente fala, da edificação, aquelas que são mais difíceis de serem mudadas, como, por exemplo, tipo uma circulação bem resolvida, o tamanho dos ambientes bem dimensionados, e dessa maneira a gente conseguiu uma qualidade espacial, vamos dizer assim, né, proporção de ambiente, etc., com uma excelente iluminação e ventilação, o que ela não tinha na época, né, antes. E depois dela se mudar, trazer os móveis e de executar o jardim, principalmente, que é essa parte aqui do pátio central, que ela gosta bastante, esse jardim vertical. E dessa horta que a paisagista propôs em cima, com vários temperos, ela começou a se identificar cada vez mais com o ambiente que ela vivia. Essa foto aqui eu vou repetir algumas vezes, porque ela é bem emblemática. E nessa imagem, eu acho que a gente pode sintetizar algumas ideias. A gente pode ver, aferir, vamos dizer assim, a capacidade de atuação da arquitetura, comparando a casa que a gente projetou com a casa do seu vizinho esquerdo, principalmente. Por quê? Porque a gente está falando da mesma condição de orçamento para as 2 casas, literalmente a mesma equipe de obra. O pedreiro que levantou a parede desse vizinho, ele também levantou a parede da casa da Vila Matilde, então era uma pessoa que já estava ali, então o próprio empreiteiro falou, quando quando faltar material aí nessa obra, e você tiver meio sem o que fazer, você vem e trabalha nessa. Então, ele pulava o muro e levantava a parede, sabe? Então, era a mesma mão de obra, a mesma tecnologia, vamos dizer assim, os mesmos materiais disponíveis na região, mas a diferença, nesse caso, é muito perceptível, entendendo que o desenho, o projeto de arquitetura, como ferramenta, é capaz de sintetizar as questões, várias questões que não estão muito claras na casa vizinha, que são as questões de programa. Programa é a solicitação do cliente, assim, eu quero uma casa, eu quero uma luz, eu quero isso. Sintetizar as questões do programa, do orçamento, das regras da cidade, a legislação urbana, as condições do terreno e as possibilidades técnicas e materiais disponíveis para transformar tudo isso, todas essas questões, em uma edificação, que, ao final, a gente pode ver que na obra do lado, ela não está acabada, né?
Tipo, a gente fez um projeto para conseguir fazer uma obra do começo ao fim, incorporada à estrutura legal do município, vamos dizer assim. E do lado tem essa obra que nunca termina. E a gente traz essa frase do Caetano Veloso, que fala que aqui tudo parece que ainda era construção e já é ruína. Ele está o tempo todo começando e ainda parece que a casa nunca vai terminar, mas aquilo lá está começando ou está terminando. É muito interessante ver isso. Mudando um pouco de assunto, mas acho que tem bastante a ver, precisava mostrar isso, eu queria falar um pouco dessa outra casa, que chama Casa Mipibu, que a gente estava construindo ao mesmo tempo que a casa da Vila Matilde, mas do outro lado da cidade. A Vila Matilde fica na zona leste e a gente está construindo essa casa na zona oeste da cidade, que é uma casa bem maior para um casal de classe média, com filho, que tinha o desejo dele, o programa principal, era conectar a área social ao espaço de lazer. Para isso, a gente propôs uma inversão da ideia de sobrado original. Sabe, quando você pensa num sobrado, a sala fica embaixo e os quartos em cima, né? Nesse caso aqui, a gente propôs uma inversão. A gente pôs os dormitórios aqui no térreo, 3 dormitórios aqui no térreo, normalmente destinado a essa parte social, e a gente sobe o térreo para esse pavimento de cima, trazendo uma integração maior com essa área da cobertura, que é a área de lazer, sem essa interrupção do pavimento íntimo. Então, uma casa que tem várias soluções de iluminação e ventilação bastante desenhadas, assim, desenvolvidas, e tem, claro, que várias outras soluções estruturais, etc., quando você faz essa inversão do que é fechado, vamos dizer assim, dos quartos, com o que é mais aberto para a cidade, quando você sobe a sala. Nessa foto dá para ver essa escada aí. Essa escada, logo quando você abre a porta da casa, você pode subir para a sala. Então, se tem uma festa, um churrasco, sei lá, um jantar de domingo, vem a família, eles sobem direto para a sala, não precisa ficar passando pelo meio dos quartos. E os quartos ficam depois dessa porta aqui, que é uma porta de correr, que pode ficar fechadinha, as pessoas ficam preservadas, vamos dizer assim. E essa aqui é a varanda da sala, que já está no primeiro pavimento, vamos dizer, que já dá vista para a cidade. Aqui tem essas 2 fotos. Vocês podem olhar e falar, beleza, é a continuação da Casa Mipibu. Mas, na verdade, são 2 casas que estavam sendo construídas ao mesmo tempo. Na direita é a Casa Mipibu e a casa da esquerda é a Casa da Vila Matilde. Para além de utilizar o mesmo método construtivo, a gente desenhou os espaços com a mesma convicção de que a gente pode morar, com certeza, nas 2 casas, né? A gente, como arquiteto, não desenha alguma coisa específica para alguma classe social, vamos dizer assim. A gente não está falando apenas no sonho, na felicidade do cliente, porque um cliente, a dona Dalva, ela desejava morar num lugar que ela não tivesse medo que o laje, sei lá, que o telhado ia cair na cabeça dela, tipo, era uma questão de dignidade, de segurança, e a outra família tinha o sonho de viver numa casa que a área de lazer fosse próxima à área de convivência, sabe? A gente não está falando só disso, a gente tem antes o compromisso com essa dignidade do usuário, que inclui um ambiente completo, vamos dizer assim, e seguro, né, para o morador. E aqui são as fotos da etapa de construção. Então, o sistema é muito parecido, a mão de obra é muito parecida, e pelo menos aqui no estado de São Paulo, é uma coisa que é muito fácil encontrar mão de obra, não é uma coisa, sabe, você não precisa desenhar para alguém que tem que entender o método construtivo suíço, entendeu? É muito tranquilo. E depois de um tempo, no final de 2015, a obra da Casa da Vila Matilde foi finalizada, e depois de alguns meses a gente fotografa a casa para publicar no nosso site, nossas redes sociais, porque a gente é arquiteto, faz casa, constrói, e se a gente não tira foto e não põe no nosso site, parece que a gente não fez nada, entendeu? Fica uma meia dúzia de desenho que ninguém entende, então a gente tem esse timing, das coisas se consolidarem. E daí, quando a gente coloca nas redes sociais,
de forma muito inesperada, ela foi alvo de interesse de muitas mídias, o que é bem estranho para o mundo da arquitetura, tá? Então, tinha TV ligando no escritório, o pessoal da Globo, SBT, Bandeirantes, todos os canais ligavam para a gente, rádio, jornal, revista, foi alvo de muito interesse das mídias. E depois de um tempo, ele foi, uns 6 meses depois, ele foi ganhador de uma notoriedade maior, vamos dizer assim, por participar dessa campanha do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ganhou um prêmio de melhor projeto residencial de um site que chama ArcDaily. É um site só de arquitetos. Assim, na verdade, todo mundo pode entrar, mas assim é bem destinado ao público de arquitetura, mas é um site que tem no mundo inteiro. E foi eleito o melhor projeto residencial desse site, e foi para a Bienal de Arquitetura de Veneza, de 2016, que é uma Bienal muito importante. Assim, todos os arquitetos do mundo vão para expor na Bienal, os mais importantes, claro, estão por lá, e a gente se sente super honrado de ter sido chamado para compor a comissão brasileira. O projeto foi publicado em muitos países, e não é muito comum uma casa desse tamanho, não tem nem 100 metros quadrados, a casa tem 95 metros quadrados, custou tão pouco e ela ser tão exposta aos meios de comunicação. A arquitetura brasileira, ela, na maior parte do tempo, é conhecida pelas suas grandiosas obras, tipo Niemeyer, parques, estádios, sabe? As coisas grandes que são publicadas para fora do Brasil. E essa casa fez muito barulho, vamos dizer, nesse sentido. E a gente pode entender um pouco essa relação vendo essa pesquisa, encomendada pelo Conselho de Arquitetura, mas feita pela Datafolha em 2015. Então, nessa pesquisa, o Conselho Nacional de Arquitetura levantou que, do grupo entrevistado, 54% das pessoas já tinham feito reformas ou construção. Desse grupo, 85% executou o serviço por conta própria, ou com pedreiro, mestre de obra, amigo, parente, tipo 85%. E 15% só contratou algum serviço especializado na área. Isso era assustador. Sim, essa pesquisa, quando saiu, todos os arquitetos não entenderam nada. Concluindo, ou seja, somente 7% da população economicamente ativa buscavam os serviços de um arquiteto. E a gente ficou vendo esses dados. Podemos ver a partir disso que, conforme aumenta, nesses números, que conforme aumenta o nível de escolaridade, de faixa de renda, maior a porcentagem de contratação dos serviços de um arquiteto. Mas a gente não pode culpar a sociedade de não entender o que a gente, formados em arquitetura, engenharia, tem um papel bem importante na construção da edificação e da própria cidade. Porque a gente vê, historicamente, que sempre a arquitetura esteve associada ao poder. Essa aqui é uma imagem do Vaticano. E daí você procura no Google, você vê o nome de todos os arquitetos que participaram desse projeto. Foram séculos de construção, etc. A arquitetura vinculada ao poder político e ao poder econômico. Essa aqui é a Torre Burj de Dubai. E aqui Brasília, né? Claro, nosso maior símbolo de arquitetura moderna brasileira. E todo mundo conhece, se perguntar assim, para qualquer pessoa que está entrando na faculdade de arquitetura, ou para os brasileiros em geral, qual que é o nome do arquiteto, você conhece algum arquiteto? Daí a pessoa vai falar o nome de alguém da família, ou o Niemeyer, entendeu? Porque, realmente, o nome dele ficou muito atrelado à construção de Brasília e foi um dos nomes mais importantes da arquitetura, realmente. Mas a gente deve se perguntar, então, qual que é o papel da arquitetura? E qual é o papel dessa arquitetura, o lugar dessa arquitetura no Brasil e o que ela faz hoje? E, para além de uma resposta direta, que fala da nossa formação técnica e estética, eu queria propor um desvio, na verdade, e mostrar essa obra do artista, que se chama Cildo Meireles, que foi idealizada na década de 70. A gente pode ver escrito nessa garrafa, assim, qual que é o lugar da obra de arte? Ele se pergunta. A gente pode sintetizar bem rapidamente, tá? Ninguém aqui é da área das artes.
tudo bem, eu vou falar muito rápido, tá? Posso estar cometendo um grande equívoco, mas a proposta da arte moderna era de dissolver, entre aspas, a arte no mundo. Desde o início do século XX, a gente pode observar diversas proposições que tentavam pensar nesse lugar da arte, o papel da arte no mundo. E aqui eu trago essa obra que é bem famosa, que é de um artista que chama Marcel Duchamp, que ele tem essa obra intitulada Fonte, realizada em 1917. Então, ele traz um mictório para dentro do museu e assina como se assinasse um quadro, né? O que causou bastante estranhamento para o público que frequentava os museus na época e desmistificava a aura da obra de arte, que era sempre vista como algo intocável, muito valioso, né? Numa proposta praticamente avessa, mas também muito interessante, é essa obra do Cildo Meirelles, que insere a arte dele dentro do que ele chama de circuitos ideológicos existentes. Nesse projeto que ele chama Projeto Coca-Cola, ele aplica instruções nessas garrafas retornáveis de Coca-Cola. Então, nem existe isso hoje mais, né? Mas na época todo mundo tomava. Existe ainda? Está voltando. Mas uma época atrás não tinha, né? E daí ele entendia que existia já esse circuito e ele aplica essas instruções na garrafa retornável. Ele escreve assim: gravar na garrafa informações e opiniões críticas e devolvê-las à circulação. E assina: CM, Cildo Meirelles, mais de 70. Então, a ideia dele é uma ideia que passa a parasitar no sistema ou no circuito existente. Ele não tenta fazer a crítica do lugar da arte, colocando uma coisa diferente dentro do museu. Ele usa o próprio sistema existente para parasitar uma ideia que ele quer que circule. Esse outro projeto, que é da mesma série Inserções em Circuitos Ideológicos, chama Projeto Cédula. Ele utiliza só um carimbo para imprimir numa cédula, então com custo mínimo para essa execução, e coloca ela para circular, entre aspas, normalmente, com a frase "Quem matou Herzog", né? Essas obras, elas foram, no final das contas, parar nos museus, mas elas foram pensadas, idealizadas para circular e para causar o estranhamento, esse questionamento no cotidiano, atingindo as pessoas comuns, dentro das próprias casas, e não somente o público que frequentava os museus, né? Então, eu volto para cá e penso qual que é o lugar da arquitetura. O nosso papel não se restringe a atender às grandes demandas, como os estádios, museus, prefeituras, edifícios, sede de empresas. A gente é arquiteto, urbanista e paisagista. A gente tem que pensar nos problemas da cidade também, e não precisamos... a gente não desenha só dentro do condomínio, entende? Por isso que acho que essa obra veio com tanta força. No país em que a gente vive, com esses problemas que você falou, muitos problemas, né? Mas a gente, assim, de um modo geral, problemas políticos, econômicos e de grande disparidade social, a gente assiste uma parte da produção arquitetônica disputando a atenção por virtuosismo de forma, uma sede de novidade uma sede por umas novidades que pouco interessam para as questões urgentes das cidades. Mas, felizmente, a gente vê cada vez mais arquitetos empenhados nas questões cotidianas, né? Entendendo a arquitetura social não como arquitetura para uma classe específica, mas uma arquitetura para todos, acessível para todos, né? Uma arquitetura do dia a dia com qualidade. Desenhando as nossas cidades a partir da pequena escala. Isso é bem interessante, porque quando a gente estuda na faculdade, durante os anos, ao longo do curso, a gente vai fazendo projeto. Então, tem as aulas teóricas de história da arte, ética, etc., etc., e a parte, claro, de tecnologia, mas a nossa principal coluna vertebral são as aulas de projeto, são as aulas práticas, né? E a gente faz o quê nas aulas práticas? A gente desenha museu, a gente desenha coisas grandiosas.
Ninguém faz um projeto, um TCC, um TFG, não sei como vocês chamam, um trabalho final de graduação. Ninguém faz uma pequena intervenção numa pequena praça, mas acho que é disso que a gente precisa hoje em dia. Atuar a partir dessa pequena escala. E o que a gente ficou pensando, né? Quando teve essa repercussão e por que ela aconteceu, né? Ela deixou muito óbvia a necessidade e o interesse em uma arquitetura acessível a todos, com uma solução cuidadosa e, aparentemente, se olha simples, né? Mas que exigiu uma grande atenção e articulação de todas as etapas e agentes envolvidos. Para terminar, eu trouxe essa frase que é de um escritório francês que a gente se identifica bastante, que diz que o que diferencia a arquitetura é o fato dela ter a limitação e a oportunidade de criar obras que servem de suporte ao cotidiano. A arquitetura é feita para que nela aconteçam as coisas e não para que ela seja o acontecimento. Essa é a sua especificidade enquanto prática artística. Obrigada, viu? Muito obrigado, Fernanda. Era exatamente isso que a gente gostaria. Há muitos meses, a Lea Vidigal, que está aqui presente, olhou e falou assim, a gente está conversando bastante sobre buscar alternativas. E olha quantas alternativas já tem aqui no nosso dia a dia, né? Antes, aqui no nosso encontro, o embaixador Recupero terminou falando: a única coisa da qual a gente não pode abrir mão para pensar o Brasil é da nossa esperança. E aí eu me pergunto, e ele se perguntava, e onde buscar a esperança? Naquela casa que estava entre uma e a outra, ali estava a esperança, aqui nesta imagem que nós vimos. Então, talvez o que vem para a nossa reflexão como teóricos sociais, como operadores da economia, operadores do direito, é como é que a gente tem que pensar para incorporar a sensibilidade na nossa técnica específica. Então, o que houve aqui foi muito mais do que só um projeto de arquitetura. É toda uma proposição de como pensar a institucionalidade brasileira. Então, desse ponto de vista, nós temos que dar um imenso obrigado de fato, inclusive coisa que o mundo fez, olhando vocês e premiando-os desse jeito. E pensando um pouquinho no que vocês fizeram ali, eu lembrei de uma passagem da autobiografia do presidente Juscelino Kubitschek, que ele fala, então eu estava andando por ali, vinha o Lúcio Costa, vinha o Oscar Niemeyer, e brilhantes como eles eram, e aquela efervescência, porque o Juscelino tinha que construir Brasília, evitar golpe militar, atrair indústria, enfim, coisas de pouca complexidade, né, para serem feitas em um governo só. E aí uma hora chega para ele uns desenhos, que eram das superquadras. Aí ele olhou e falou, nossa, pô, vocês são muito bons mesmo, né, tudo bonito, etc. Bom material, ele pergunta, está custando barato, vai caber no orçamento, tudo certinho, né? Aí ele fala, mas só uma pergunta, cadê o verde aqui? Aí os arquitetos, o próprio Lúcio Costa, olha e fala, não, mas ó, presidente, ó, a gente está pensando aqui, acho que o projeto é esse. Aí o Juscelino falou, olha, muito legal esse projeto, mas é o seguinte, vai ter que ter verde em todo lugar aqui, porque eu fui criança no meio de um monte de árvore. Entendeu? E não dá para crescer saudável se não tiver muito verde ao nosso redor. Pode redesenhar isso aqui, que eu quero as crianças crescendo saudáveis aqui nas superquadras. Parte desse resultado é toda a florada de rock nacional que nos iluminou na década de 80. Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, Paralamas do Sucesso. Crianças que cresceram naquelas superquadras, olhando verde, jogando bola para lá e para cá. Então, este é um pedacinho da nossa utopia que, na verdade, nos aponta para a necessidade do diálogo da técnica com o diálogo do estadista. Mais ou menos, professor Paulo Fracalanza, como aquelas questões que você estava nos colocando aqui. Nada menos do que isso é o nosso desafio.